adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, amados. A paz do Senhor. Vamos ficar em pé, na presença desse Deus maravilhoso. Se você puder, abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmos 27. Salmo 27, versículo 4. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Aqueles que estão a caminho, aqueles que estão conectados, ligados, linkados. Sejam muito bem-vindos. Que o Espírito de Deus, que está se movendo aqui nesse lugar, já comece a boa obra que Ele tem preparado para a vida de cada um que aqui chegou. Amém? Então diz assim, ó. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Olha que legal, né? Como a palavra de Deus, ela é perfeita. E eu gostaria que no início dessa reunião nós meditássemos juntos a respeito deste versículo que Davi nos deixou. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Olha o que o Davi, olha a preocupação de Davi. Olha onde estava o coração de Davi. Sabe o que eu pedi ao Senhor? Que eu tenho o desejo de buscar a Ele todos os dias. E todos os dias o meu desejo é estar na sua casa. Estar na casa do Pai significa estar em intimidade com o Senhor. Hoje é noite de ceia. E eu gostaria de fazer essa pergunta à igreja. Quantos, assim como Davi, têm esse anseio no coração de estar em intimidade diária, desenvolver uma intimidade diária com o Senhor? Quantos têm esse anseio para estar na casa do Senhor? Quantos? Quantos de nós ansiamos estar na presença do Pai? E Ele diz todos os dias, eu quero estar na tua casa, eu quero morar na tua casa, ou seja, eu quero estar contigo, né? Quando alguém namora, quando alguém se noiva, a intenção é do casamento para quê? Para estar diariamente com aquela pessoa, para desenvolver intimidade com aquela pessoa. Morar junto significa conhecer de perto, andar de perto, ser um. Quando o salmista Davi diz isso, ele está dizendo: eu quero ser um com o Senhor. O meu coração tem sede de ter intimidade, de conhecer quem é o Senhor. E no início dessa reunião, eu quero te instigar enquanto igreja a ter esse desejo de habitar na casa do Senhor, de desenvolver intimidade com o Pai diariamente, de ter essa sede, essa fome de estar com o nosso Deus. Hoje nós vamos nos assentar à mesa com Ele. O que significa isso para você? Qual a importância da Santa Ceia para você? Santa Ceia é trazer à memória o que nos dá esperança. É que um dia estaremos face a face com o nosso Deus. Santa Ceia
é renovação de pacto, de aliança. É você dizendo a Ele: nós estamos em aliança, Senhor. Eu faço parte do corpo, do sangue. Eu partilho disso. Eu acredito nisso. E é por isso que você está aqui nessa noite. O nosso adversário, gente, ele tenta de todas as maneiras nos cercar, para que nós nos desanimemos na fé. Ele tenta de todas as maneiras nos cercar, para que nós entendamos que o nosso Deus, Ele não é poderoso, Ele não é vivo e eficaz para fazer infinitamente mais em nós. Mas nesta noite, você que saiu da sua casa, talvez você que está aí conectado no seu carro a caminho deste culto, talvez você que não vai vir para o culto hoje, eu quero te dar uma palavra profética. O nosso Deus, Ele nunca falha. O nosso Deus, Ele é fiel. Acredite você ou não, Ele nunca vai deixar de ser fiel. Se nós estamos passando por situações, por adversidades, diga comigo bem forte: eu só estou passando. Vai passar, porque tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que permanece para sempre. Se você é um servo e uma serva de Deus, se agarre na palavra e entenda que ela é para sempre. A palavra de Deus é para sempre, e ela foi liberada nessa noite sobre a tua vida. E essa palavra, ela não vai voltar vazia, ela vai causar um impacto pelo qual ela foi liberada. Se você crê nessa noite aqui nesse lugar, você vai ver a glória de Deus sendo derramada e impactando a sua vida. Quantos creem dessa maneira? Diga amém bem forte. Para o seu adversário ouvir, para que o mundo ouça, para que abale os céus. O céu se abre nesse lugar, aplauda o Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Abre os céus, abre os céus, abre os céus, abre os céus, Senhor. Recebe o nosso louvor, aplauda bem forte. Aplaude, igreja, atrai a presença deste Deus, a presença deste Deus para este lugar. Oh, esse ambiente está livre, esse ambiente está livre. O sangue de Jesus é derramado nessa noite, nos purificando de todo pecado, de toda injustiça, porque nós temos prazer, ó Pai, de estar na tua casa. Nós temos alegria de desenvolver intimidade contigo. E nessa noite, Senhor, nós podemos abrir a nossa boca e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, venha ao nosso encontro, venha ao nosso encontro, Espírito da glória, Espírito da verdade que o mundo não conhece. Venha ao encontro da tua igreja, venha ao encontro da tua igreja, Senhor. Derrama a manifestação dos dons do teu poder aqui. E contra ti, Satanás, nós temos autoridade delegada no nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que Ele já nos entregou, Ele já nos entregou essa autoridade para esmagar a tua cabeça. E aqui nesta reunião você não tem lugar. Todo peso, toda distração, todo ladrão da palavra do Senhor aqui nesse lugar não vai operar. Nós estamos conectados não com uma internet, não com redes sociais. Nós saímos da nossa casa para servir ao Senhor. E nessa noite nada vai nos roubar da presença do Pai. Nada vai nos distrair. Diga assim comigo: distração, vai embora. Tudo aquilo que queira roubar a adoração genuína, verdadeira e fiel, cai por terra. Eu estou livre para adorar e entrar na sala do trono, oferecendo ao Senhor oferta agradável, incenso suave. E quando a glória sobe, o poder desce.
E quando a glória sobe, o poder desce. E eu tomo posse. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor agora. E louve. Aleluia. 1, 2, 3. Ele virá. declarar essa palavra, que os nossos corações estão ansiosos porque Jesus está voltando. E Ele está voltando para buscar a noiva apaixonada, uma noiva que ama, uma noiva que anseia. E nós fazemos parte da noiva de Cristo. Quantos fazem parte da noiva de Cristo? Você pode dar um glória a Deus bem forte? Então, ó, agora a gente vai falar e virar com toda a nossa fé, com alegria, porque essa é a promessa de Deus para mim e para você. Existe uma palavra que diz que um dia toda lágrima, tudo isso que a gente viveu aqui, vai ficar lá no passado, porque nós viveremos para sempre, por toda a eternidade, para sempre, uma alegria plena, uma paz que nossa mente ela não consegue imaginar, mas nós viveremos eternamente com Jesus, eternamente com o nosso Rei. Então, vamos começar com os homens. Cadê os varões valorosos? Cadê os varões valorosos aqui? Então vocês vão cantar Ele virá. Vamos lá? Ele virá, Ele virá. Vamos lá, homens. Mais uma vez, vamos lá.
Agora vamos ouvir as mulheres. Cadê as mulheres de Jesus aí? Apaixonadas também pelo noivo amado. Aquelas que vão morar no céu. Vamos representar a mulherada. Então vamos lá, hein? 1, 2, 3 e 1, 2, 3, vai! Ele virá. Vamos lá, mulherada. Ele virá. Mais uma vez. Ele virá. Sim, Jesus. Ele virá. E o povo que vai morar no céu declara todos juntos. Ele virá. Ele virá para nos buscar e vencerá. Sim, Jesus vai voltar. Ele virá. Ele virá para nos buscar e vencerá. Sim, Jesus vai voltar. Ele virá. Aplauda ao Senhor. Aleluia. 1, 2, 3. Não, não, não. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Se prepare, você vai morar no céu. E essa é a nossa esperança. João viu aquela cidade. Oh, 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 João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. Quem mais que João viu? João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Quem sabe canta e declara. Não,
Senhor diz que Ele sacia o sedento e Ele satisfaz o faminto. Quantos têm fome e sede do Senhor aqui nesta noite? Diga, eu tenho fome e eu tenho sede. Venha, Senhor Jesus Cristo, satisfazer a nossa fome e a nossa sede. Assim como as águas necessitam de Ti, Senhor. A nossa alma precisa de Ti, do Deus vivo. Você pode dizer, Deus, eu preciso de Ti. Aleluia! Incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. Levante sua voz. Disse em Joel, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Como um Pentecoste faz de novo, a igreja clama por teu fogo. Queremos transbordar da tua glória, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Como disse em Joel, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Como um Pentecoste faz de novo, a igreja clama por teu fogo. Queremos transbordar da tua glória, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua... A igreja declara: nós vamos bater, bater, bater. Até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, bater, bater.
abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Aleluia, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Oh, queremos mais, Senhor, mais da tua glória, mais de ti neste lugar, Senhor. Oh, yandarabaceri, cantarabachuri, andarabás. O Senhor tem muito mais essa noite para mim e para você. Ele tem muito mais. Deixa o Senhor te encher. Aleluia. Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, neste momento nós reverenciamos a tua santa presença. Nós te adoramos neste santo lugar. Nós te coroamos porque somente tu és digno de todo louvor, honra e glória. Nós te amamos. O teu amor nos atraiu. Estávamos perdidos. Éramos teus inimigos, mergulhados no charco, no lamaçal, no lodo de pecado, e fomos encontrados pela tua misericórdia, que nos resgatou, que nos redimiu, que nos remiu. Perdoados, aqui estamos para te entregar o nosso culto, porque não há outro Deus igual a ti. Obrigado, Deus, por esta revelação no nosso espírito. Desarma a nossa mente e prepara o nosso coração para que possamos ter nesta noite uma experiência profunda contigo. E os salvos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Podemos assentar. Gostaria de dar boas-vindas a você que está aqui mais uma vez neste culto especial de Santa Ceia. Queremos saudar também nossos queridos irmãos e irmãs que estão em casa, que estão no trabalho, em deslocamento, de férias, viajando, passeando. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque a graça de Deus é sobre você. Diga para quem está perto aí de você, eu louvo a Deus pela tua vida. Você é uma bênção. Glória a Deus. Amém. Chegando na igreja, nós sempre recomendamos que você faça o seu check-in, o seu registro de chegada. Nós evangelizamos através desse ato tão simples, onde nós revelamos que somos de Jesus, pertencemos a Deus, fazemos parte de uma igreja, e estas pessoas que são suas seguidoras no Facebook vão te perguntar: onde fica a tua igreja? Gostaria de conhecê-la, estou afastado, preciso de uma oração. Então é muito importante você fazer o check-in, anunciando o evangelho através deste ato que é tão simples. Por outro lado, gostaria que você também compartilhasse o culto desta noite. Se não for agora, faça isso depois, mas não deixe de fazer, e que você possa curtir, e que você possa também deixar um comentário. Temos o nosso canal no YouTube. O nosso culto, ele é transmitido tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Que você possa deixar também o seu comentário, é muito importante. E que você possa dar o seu like. Não esqueça de tocar no sininho para receber as notificações e estar por dentro de tudo aquilo que nós postamos, ficando atualizadíssimo. Amém? Aniversário ontem do Juninho. Cadê Juninho? Está ali, esse menino. Ontem, infelizmente, eu não pude estar lá.
senti falta, né? Eu sei que você queria muito que eu estivesse lá, o Hamilton também, né? Deus não me deu o espírito de medo, mas de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Aleluia. Mas não vai faltar oportunidade. Depois vou te dar o meu abraço de feliz aniversário, tá bom? Essa família linda que eu aprendi a amar. Tirando o Leandro, todos são lindos. O Leandro acha que é o mais bonito da família. A autoestima dele é boa. Tá certo. Estou feliz demais de ver o Gilberto aqui e a Soraya Tronic. Você sabe que é senadora? A Soraya Tronic era ou é, não sei. Mas essa é a nossa Soraya, né? Que a gente ama também de coração. Muito bem. Olhando geral, quem está aqui pela primeira vez hoje? Desse lado aqui. Do lado do Eric, quem é Eric que está aí? Isso, fala o nome deles para mim, por favor. Oi? Oi? Antônio. Antônio e? Cleide. Esse menino aí ficou de me convidar um dia para comer um macarrão lá, viu? Na sua casa. É outra cidade, né? Aonde é? Amparo. Amparo? Legal. Quero aqui deixar as nossas condolências e o nosso respeito ao Carlos, pelo falecimento esta semana do seu papai. Que Deus possa consolar o seu coração, de toda a família e parentes. Que Deus possa abençoá-los. Acabei de chegar do hospital, fui fazer uma visita à mamãe da Robeli, que está internada, a dona Sebastiana. Gostaria que vocês orassem por ela, tá bem? Vamos orar já? Diga assim: Deus, nós queremos te apresentar a dona Sebastiana, que está gemendo de dor naquele hospital. Ela precisa de um milagre, e nós nos sentimos tão impotentes diante da doença. Ela está sendo cuidada, ela está sendo tratada, mas nós sabemos que este milagre pertence ao Senhor. Colocamos a vida dela em tuas mãos e pedimos pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nome dela é Sebastiana, tá bom? Você tem que agradecer muito a Deus porque você está aqui, você tem saúde, pela sua disposição. Nunca esqueça de agradecer isso. Muitas vezes temos problemas, dificuldades, lutas, mas quando a saúde falta, fica realmente, a situação fica muito estreita, né? Desse lado aqui, alguém, primeira vez? Não? Que Deus possa abençoá-los. Aqui, tudo bem? Deus abençoe. Como é teu nome? Do lado do Rafael. Adilson, Rafael, alemão, é nós, justiça de Deus. A esposa querida. Quem é você? Em Lacoste. Como é seu nome? Esse aqui, ó. Ficou muito legal o vídeo que você fez, viu? Parabéns, vai entrar para a mídia. Terezinha, beijo. Tudo bem? Marcão? Glória a Deus. Deixa eu olhar lá no fundo, procurar. Júlio está lá, Elaine está lá, a Bruna. Eu preciso falar do café da tarde que nós tivemos hoje, que foi proporcionado pelo Ministério de Dança. 1 ano de Ministério de Dança. Olha que bênção. 1 ano de desafios, 1 ano de conquistas, 1 ano de grandes vitórias. E pedi para que fizesse um vídeo, para que a gente pudesse estar aqui compartilhando com os irmãos, porque é tão lindo, né? 1 ano de perseverança. Quero ensinar um segredo para vocês.
vocês precisam aprender a compartilhar cada conquista de vocês, pequena ou grande, não importa. Você pega a esposa e diz: vamos tomar um café expresso em algum lugar, vamos comemorar a nossa vitória, vamos comer um pedaço de bolo numa doceria legal, vamos jantar, vamos almoçar em algum lugar. Por quê? Você tem que aprender a celebrar. Olha, nós estamos aqui celebrando, nós estamos aqui festejando, nós estamos aqui nos alegrando. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente gostaria que certas coisas acontecessem na vida da gente. Quando acontece, a gente parece que não é grato. A gente não faz barulho, a gente não faz festa, a gente não festeja, a gente não celebra. Então a gente precisa aprender. Outro dia eu fui comprar um livro. Aí a moça me perguntou: é presente? Eu falei: faz um presente bem bonito. Aí ela fez lá, ela disse: me desculpa a descrição, para quem é? Eu falei: para mim mesmo. Você precisa aprender a fazer certas coisas que vão fazer toda a diferença na tua vida. Se você não se gostar, quem é que vai gostar de você? Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar em você? Então você precisa ser uma pessoa mais up, mais para cima, uma pessoa mais otimista, mais crendo no melhor, não derrotista, para baixo, pessimista, negativo. Porque tem irmão que não é crente, ele é descrente, porque ele sempre está com a bola murcha. Oh, pastor, tudo difícil, complicado, não aguento mais, estou orando para Jesus me levar embora. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a provocar o nosso milagre. Você sabia que milagre se provoca? Você precisa crer. Irmão, eu estou passando pela pior fase da minha vida, um deserto, um estreito, um aperto, mas eu creio que meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. A minha vida é muito abençoada. A questão é de tempo. A minha bênção já está a caminho. Diga aí: minha bênção está a caminho. Amém. Glória a Deus. Quantos sabem que hoje é culto de ceia? Aleluia. Culto de ceia é um culto especial, onde eu dou uma palavra pastoral para a igreja. Esta palavra pastoral, ela tem o objetivo de edificar, de consolar, de exortar. A palavra profética, ela nasce do altar. Muitas pessoas precisam compreender que quando você aprende as lições de Deus, tudo vai ficar mais fácil na sua vida. Não por conta das facilidades, que podemos ou não encontrá-las, mas pelo entendimento que a Bíblia nos dá, a revelação que nos leva a ter perseverança, determinação, força, autoridade, fé. Então é muito importante você compreender o quanto uma palavra pastoral, liberada do altar, sobre aquele que é pai, que provém daquele que é pai espiritual, pastor do rebanho, sacerdote da igreja, isso gera muita bênção em nossas vidas. Hoje, pessoalmente, particularmente, eu gostaria de ministrar sobre o peso espiritual da identidade. O peso espiritual da identidade. Esse peso espiritual, ele nos mostra a seriedade daquilo que Deus tem como propósito na nossa vida. Aqui na terra, nós temos um documento de uso obrigatório, de porte obrigatório, que é a nossa identidade. A identidade, ela revela quem é você. Então existe uma identidade
natural, e existe deste mundo, e existe uma realidade, uma identidade espiritual. Então, se eu perguntar, por exemplo, qual o teu nome, data de nascimento, onde você nasceu, nome do pai, nome da mãe, ali nós vamos ter um registro nacional no Brasil, e você tem um número. Não existe outro número igual ao teu. Este documento, ele é processado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, salvo se você for de outro estado. Então, basicamente, quem é você? Mas você tem no seu registro algumas informações que não estão no documento. Por exemplo, ocupação. O que você faz? Qual a sua profissão? Endereço. Inúmeras outras informações que vão definir quem é você como cidadão, como cidadã. Agora, espiritualmente, você precisa entender que você precisa ter uma identidade. Esta identidade não pode ser qualquer identidade, porque o que vai estabelecer a bênção de Deus na tua vida é você saber quem você é em Deus. Muitos crentes não sabem desta verdade e vivem uma vida capenga, uma vida, muitas vezes, de altos e baixos. Então hoje eu gostaria de ajudar vocês a entender sobre a questão espiritual. Eu preciso compreender o peso da minha identidade espiritual. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Eu vou ler de novo. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. O que estabelece esta identidade? Crer e obedecer. Lemos agora na Bíblia que o diabo e os seus demônios, eles conhecem a verdade, mas não obedecem. A natureza do mal é de distorcer o que Deus disse através da palavra, por conta da dúvida, incredulidade e descrença. O que difere então o diabo e seus demônios de nós é que nós cremos e obedecemos. E a revolta do inferno é que nós alcançamos perdão pelos nossos pecados e eles já estão condenados. Já que não foi possível destruir a Bíblia, que não acreditem nela como palavra de Deus, o inferno investe todo o seu esforço para afastar o homem da Bíblia. Quando afasta a pessoa da palavra, afasta a pessoa de Deus. Quando uma pessoa ouve a palavra, o Espírito Santo age, convertendo o seu coração. Depois de convertido ao Evangelho, a pessoa precisa ser doutrinada para se tornar um discípulo de Cristo, andar como Jesus andou, segundo o apóstolo João em sua carta. O discipulado ensina os fundamentos da fé cristã, de forma prática, dando convicção à sua crença.
Como filho de Deus, sem base, sem alicerce, sem fundamento, a sua fé fica comprometida. Sua identidade espiritual, ela define a sua paternidade. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Vocês perceberam que o autor do livro de Hebreus se refere a nós como espíritos, Pai dos Espíritos. Por quê? Porque eu sou espírito, tenho uma alma e moro num corpo. Eu sou um ser espiritual. E nós achamos que a nossa verdadeira identidade é a nossa carne, é aquilo que vemos, é aquilo que é físico, é aquilo que é carnal. E na verdade, nós somos espírito. A palavra fala da eternidade do espírito. Então, nós vamos viver para sempre com Deus. É por isso que nós estamos aqui aprendendo a sua palavra. Você não foi feito para ir para o inferno e ser condenado com os demônios. Você foi feito para viver para Deus eternamente. E nós estamos aqui de passagem. Não sabemos por quanto tempo vamos estar por aqui. Mas nós precisamos fazer a diferença aonde quer que estejamos. Por exemplo, está lá o alemão, está trabalhando lá, aonde você trabalha, num trabalho de segurança. A todo tempo, pessoas vão lá conversar com ele. Pessoas de outra crença, pessoas que muitas vezes vivem na rua, pessoas que estão na dependência do álcool, das drogas, pessoas que estão na criminalidade, marginalidade, bandidagem, pessoas que tiveram um passado, pessoas que não conseguem se reerguer, não conseguem mudar de vida. É isso que eu estou falando em ser luz. Você precisa ser luzeiro lá onde você está, como farol. A luz precisa apontar o caminho, e você precisa compreender o mesmo. Você precisa ser luzeiro na sua casa, luzeiro para os seus vizinhos, luzeiro para os seus parentes, luzeiro para aqueles que trabalham, estudam, frequentam a academia, jogam bola com você. Então, muitas vezes, nós entendemos que esta questão de igreja é apenas religiosidade. Não é. É uma questão de mudança de vida, de comportamento, de natureza, de essência, de vida. Porque quando você é tocado por Jesus, outras pessoas vão ver Jesus na sua vida. Então, voltando ao versículo, eu disse, sua identidade espiritual define sua paternidade. Ou você tem por pai Deus, ou tem por pai o diabo. Quer ver? Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Hebreus 12, 9. Agora João 8, 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Diga aí, não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, você escolhe quem é o seu pai espiritual, e isso vai determinar a sua identidade. Isso vai determinar quem é você. Isso vai determinar a vida que você vai ter. Sua identidade espiritual, ela vai estabelecer limites. Olha o que diz a palavra
em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito da carne, da sua carne. Você sabia que a carne, ela não se converte? É por isso que você vive em constante guerra contra o pecado. Por isso que todos os dias você precisa vencer tentações, tentações fortes, tentações que podem mudar sua vida para sempre, tentações que podem destruir o seu casamento, sua família, seu trabalho, sua profissão, sua carreira, amizades. Nós precisamos compreender que o diabo o tempo todo, ele quer fazer algo para atacar você no seu ponto mais fraco. Então aqui o apóstolo Paulo, conhecedor das suas fraquezas, ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não posso fazer tudo. Porque agora eu sou de Deus. Porque agora eu creio na palavra. Porque agora eu sirvo a Jesus. Então eu não posso mais ter este pensamento, este sentimento, falar do jeito que eu falava, fazer as mesmas coisas, andar nos mesmos lugares, ter as mesmas práticas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Ou seja, a minha identidade espiritual, ela vai estabelecer meus limites. E eu vou precisar fazer a vontade do Espírito e não da carne. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. É por isso que muitas vezes a pessoa, ela vive uma vida como se estivesse morta. A vida não tem graça, a vida não tem valor, a vida não tem sabor, a vida não tem perfume, a vida não tem cor. Vocês se lembram quando a serpente tenta Eva? E Eva disse: eu não posso comer do fruto, porque Deus disse que se eu comer, eu morro. Aí a serpente disse: certamente não morrerás. De fato, ela não morreu fisicamente, Adão não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Quando nós estamos separados de Deus, nós nos sentimos vazios, desgostosos, derrotados, vencidos pelos problemas. Não temos prazer mais de viver, falta apetite, a vida não tem mais graça. Agora, quando eu entendo o que é identidade, eu vou viver como filho de Deus, e filho de Deus, ele vai vencer, ele vai conquistar, ele vai chegar lá. Um filho de Deus, ele vai viver tudo aquilo que ainda ele não viveu. Diga: o melhor está por vir na minha vida. Você não pode desistir, você não pode jogar toalha, você não pode depor as armas. Você precisa compreender que tudo é uma questão de saber quem você é em Cristo Jesus. Quem eu sou em Cristo Jesus? Sou vencedor, sou abençoado, sou filho, sou justo, sou santo, sou abençoado. Uma nova identidade em Cristo precisa ser trabalhada todos os dias. Diga comigo: todos os dias. Algumas pessoas pensam que agora eu estou indo para a igreja, está tudo certo. A pessoa, ela entrega a vida para Jesus, ela se batiza, ela passa a fazer parte da igreja, mas tudo que ela sabia fazer, ela continua sabendo fazer. Se ela sabia contar uma piada suja, imunda, porca, ela continua sabendo. Se ela tinha outras práticas que não condiziam com a palavra de Deus, ela continua sabendo. A tendência continua a mesma. As tentações muitas vezes
se arvoram, se tornam piores ainda. Mas agora você entende que deve viver um dia de cada vez. E eu quero ensinar vocês a viver um dia de cada vez com alguns princípios embasados na palavra. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Uma nova identidade em Cristo precisa ser trabalhada todos os dias. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é concupiscências da carne? Aqueles desejos incontroláveis da carne. E estes opõem-se ao espírito, contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Espírito é contra a carne contra o espírito. Para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Imagina só, então tem coisas na vida da gente que traz morte espiritual. E cabe a mim dizer não. Cabe a mim tomar uma posição. Ouve essa que interessante, vocês vão gostar. Um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou me sentindo tão bem comigo mesmo. Eu disse: por quê? Ele falou: o senhor sabe que eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Agora, eu estou feliz porque eu estou fumando só um maço. Talvez você me diga: pastor, já foi uma evolução. Quer ver como você vai mudar de pensamento rapidinho? Um irmão chegou para mim e disse em atendimento: pastor, eu ia 3 vezes no motel com a minha amante por semana. Agora, graças a Deus, eu só estou indo uma vez. Existe meia fidelidade, existe meia lealdade, existe meia santidade. Então tem coisas que a gente precisa cortar de vez da nossa vida. O último estágio onde Deus trabalha é quando a pessoa é exposta no seu pecado, ou quando ela é presa, quando ela é detida, quando ela vai para o cárcere. Por quê? Porque foi a forma de Deus para tratá-la e muitas vezes livrá-la da morte, livrá-la do inferno. Então, vocês entenderam? Tem coisas que, por exemplo, tive um atendimento dia desse, a pessoa ela foi no médico, o médico disse: olha, se você continuar fumando, você vai morrer. Ele falou: pastor, tentei parar de fumar a vida inteira. Agora o médico disse: se você fumar, você vai morrer. Só não sabe o que aconteceu. Eu disse: o que foi? Parei de fumar. Então, você precisa receber um diagnóstico desse para parar de fumar? Não. Você pode mudar os seus hábitos. Por exemplo, tornar os maus hábitos em bons hábitos. Por exemplo, quando a pessoa para de fumar, o seu corpo começa a responder. O seu cabelo não vai cheirar mais fumaça, nicotina. Há quem diga, me perdoa, tá? É uma brincadeira. Há quem diga que beijar uma mulher que fuma é a mesma coisa de lamber cinzeiro. Beijar homem que fuma é a mesma coisa de lamber cinzeiro. Eu não sei. A performance dele vai melhorar na intimidade, imagina.
Agora qualquer coisa, ai, meu coração está batendo rápido, ai, eu não consigo respirar direito, ai, eu acho que eu vou morrer. O homem muda até na performance dele. A mulher vai dizer assim: amor, a melhor coisa que você fez foi deixar de fumar. Está vendo? E isso melhora para o corpo todo. Um me falou: pastor, parei de fumar, eu comecei a engordar. Eu falei: é só você trabalhar essa questão, porque ele já queria voltar a fumar de novo. Porque não, para eu ficar magrinho tem que fumar. Teve uma irmã que chegou para mim uma vez, ela falou: pastor, ou eu faço bariátrica ou eu fumo crack, porque para emagrecer não tem outro jeito. Eu falei: ô irmã, misericórdia. Pastor, amados, tem que aguentar cada uma. Eu não rio na hora, eu não rio na frente, mas eu rio depois. Há quem diga, se Deus quisesse que você fumasse, Ele ia fazer o teu nariz virado para cima igual chaminé. Eu acho que é verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um dos vícios mais difíceis de abandonar é o vício do cigarro. O vício da bebida também é muito complicado. São as drogas legais, que são consumidas de forma legal, se compra em qualquer lugar. Teve um que foi na padaria comprar um cigarro, aí eles colocam atrás agora uma advertência, né? E deu para ele aquele cigarro que dava impotência sexual. Ele falou: não, esse aqui eu não quero não, me dá um que dá câncer. Esse aqui eu não quero. Então, imagina como é bom a gente estar limpo. Porque o diabo ele vai destruindo a sua vida, e você pode chegar numa hora que não vai ter mais volta. E você pode perder a tua vida, e a nossa vida é um presente de Deus, é uma dádiva que Deus nos deu. Como que eu estou vivendo? Por que eu vivo, meu Deus? Para quem que eu vivo? Então, a tua vida, ela tem que ter sentido para você, para ter sentido para os outros. Amém? Então imagine vocês quantas coisas trazem maldição, morte, destruição. E a gente precisa dizer: eu não posso fazer mais isso. Chamei uma irmã para conversar, irmã querida, se converteu há pouco tempo na igreja. Eu disse: irmã, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, eu vou precisar mandar você para outra igreja. Ela falou: o que eu estou fazendo? Eu falei: fofoca. O povo de Deus não pode mais ser fofoqueiro. Diga aí, é verdade. Nós precisamos mudar. Depois que a gente converte, a gente não faz mais fofoca, a gente intercede, a gente ora. E tem umas irmãs, uma liga para a outra: você está sabendo? O marido da fulana aprontou. Coitada, ela está chorando, ela está tão arrasada. Ela não tem nem força de ir na igreja, de buscar Deus. Eu só estou te falando para você orar, para você interceder. Nada, ela está falando para fazer fofoca. Aí, me lembrei de uma irmã que um dia ela veio na frente pedindo oração, porque o celular dela foi cortado. Pastor, o senhor pode orar para eu pagar meu celular? Eu falei: graças a Deus foi cortado seu celular. Em nome de Jesus, que você não tem dinheiro nunca mais para pagar o celular. Eu acho que na época do orelhão, ela comprava um saco de ficha desse tamanho e ficava do lado do orelhão fazendo fofoca, porque não é possível. Então nós precisamos mudar os nossos comportamentos. O que é que você está fazendo de bom, que pode melhorar, e o que você está fazendo de ruim, que precisa deixar. E olha, não tem bom aqui dentro dessa sala. Todos nós temos alguma coisa que precisa abandonar. Diga: eu estou me convertendo dia a dia. Diga: eu preciso me converter um pouco mais hoje. Olha para quem está do seu lado e diga: ora por mim, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Como trabalhar sua identidade espiritual? Romanos capítulo 12, versículo 2. Reprogramando a sua mente. Olha o que diz:
não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da sua mente. Eu era assim, mas agora eu não vou ser mais, porque agora eu sou de Jesus. E o poder de Deus, através do Espírito Santo, vai ensinar você a ser melhor. Diga amém. Então diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, nós não somos mais iguais a todo mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que, saúde, para que, eu espirro assim, eu espirro gostoso. Tem gente aqui que espirra assim, que é isso? Isso não é um espirro. O nosso espirro tem que sair a 120 km por hora. Não se amolde. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então note, se eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso mudar a minha mente. Como que eu mudo a minha mente? Através da palavra. O que a palavra me ensina? Para fazer diferente. Cada um aqui sabe onde é torto. Eu não preciso falar, ninguém precisa falar. Nessa hora a mulher cutuca o marido, nessa hora ela olha torto para ele. Eu sei, eu conheço você. A Bíblia diz que nós não devemos julgar o outro. Então, nós devemos ajudar o outro a ser melhor, porque a nossa crítica só piora as coisas. E toda crítica é uma maldição. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. A gente muitas vezes está matando o irmão com a nossa língua. Então nós precisamos mudar. Então quando a mente muda, o meu comportamento ele vai ser afetado, ele vai mudar também. Quando eu identifico no que eu preciso mudar. Preguiça. Quantos aqui tem preguiça? Diga, ai Jesus. A Fê foi a primeira, né Fê? Ê, santa preguiça, né Fê? Os outros irmãos têm vergonha de assumir que é preguiçoso. Só de olhar para você, eu não quero julgar, irmão. Gabriel ali pelo jeito é preguiçoso. Ele coçou a cabeça agora, falou, ai meu Deus. Não é? Muitas vezes é a preguiça. Nervoso, quem é muito nervoso? Precisa trabalhar isso. Ira repentina, qualquer coisa está socando, está gritando, está falando palavrão. Tem que trabalhar isso. Nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Então eu tenho que ser diferente, você tem que ser diferente. Tem coisas que não combinam com um filho de Deus, com uma filha de Deus. Você hoje fala que é crente, que é de Jesus, que está salvo, mas daqui a pouco você faz cada coisa. Meu Deus do céu. É ou não é? Está aqui hoje, aleluia, glória a Deus, amém. Daqui a pouco fala, pastor, só não sabe. Fulano está aqui na boca, pegou 5 pedras com sissão. Falei, Jesus. Pastor, a irmã lá da igreja, eu vi ela aqui, pastor. Estou comendo um lanche aqui, a irmã está com uma saia, calcinha shorts. Eu falei, fecha o olho, irmão, sai daí, não dá ocasião à carne. Tem irmão que faz assim, muito espiritual, né? Sai em nome de Jesus. Mas sai devagarzinho. Cuidado com... tem irmão que fala assim, pastor, a primeira olhada não é pecado. Aí ele capricha na primeira olhada. Você sabia que o homem é movido pelo que vê? Então é uma área que nós precisamos tomar muito cuidado. Lá no Velho Testamento, Deus diz assim, não adulterarás. Agora no Novo Testamento,
a coisa ficou feia para o nosso lado. Diz que aquele que olhar, diga comigo, olhar, para uma mulher e cobiçar, ou seja, desejar, ele comete adultério. A mesma coisa de ter dormido com a mulher. E aí? Aí você tem que desviar o seu olhar. Você não pode ficar alimentando o pecado no teu coração, porque se você faz isso, daqui a pouco você cai, daqui a pouco teu casamento acaba, daqui a pouco você te divorcia, daqui a pouco você quebra aliança, daqui a pouco o diabo estabelece o seu propósito na tua vida. Olha como que a coisa é séria. Já pensou? Lá no meio da família, você põe lá um filme pornográfico para assistir junto com a mulher, com a criança, não é? Com o filho, com a filha. Você faz isso? Tá louco, pastor? Não, isso aí de maneira alguma. Mas por que você faz sozinho? É pecado do mesmo jeito. Você não pode abrir essa porta na tua vida para esses demônios entrar. Tem coisa que, tem maldição dentro da tua casa que você, ai pastor, por que eu não prospero? Por que minha vida não muda? Pastor, por que a coisa está desse jeito? Eu falei de algumas portas. Falei, de ficar nervoso, de ira repentina, de xingar, de falar palavrão, de praguejar, de gritar. Por que você fala tudo gritando? Surtado o tempo todo. Meu Deus do céu. Tudo tem que gritar. Dá uma reduzida. É um estresse o tempo inteiro. Pastor, vem vai almoçar na minha casa. Eu vou. Aí eu estou lá, né? Vem, pega junto. Foi Jesus da glória. Meu Deus do céu. Eu pensei que ela estava fazendo uma libertação na minha cabeça, porque vai bem atrás de mim. Ai meu Deus do céu, o que foi? Não, só estou falando para ele pegar a coca na geladeira. Eu falei, meu Deus do céu, amor de Deus. Sua irmã, eu estou com 54, estou de idade, faz isso não. Então nós podemos mudar o nosso jeito de ser. A gente pode. Parar de se intrometer na vida dos outros, naquilo que não te interessa. É feio demais. Mulher fazer fofoca é feio, imagine homem. E tem uns homens que eu não sei. Passou na fila da fofoca 3 vezes. A gente chega para mim, estou chegando. Vou pregar, falo, pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. Sabe quem está aí dentro da igreja? Falei, não sei. Não quero saber e não me interessa o que você vai falar. Não, para quê, pastor, ser desse jeito? Eu estava orando aqui, Deus falou comigo, fala com o meu servo pastor. Eu falei, não foi Deus, amado, foi o Satanás que falou com você. Uma vez, chegando aquela chuva, dia de ceia, o irmão foi me pegar com um guarda-chuva e falou, pastor, hoje tem pouca gente na igreja, hein? Infelizmente, dia de ceia, dia de oferta para pagar as contas, só Deus na casa. Falei, irmão, entra aqui. Ela entrou na sala branca ali comigo. Falei, irmão, não deixa o diabo te usar mais não. Falei, por quê, pastor? Porque isso que você falou para mim não vem de Deus, é o diabo querendo roubar a fé do meu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu aprendi ao longo do meu ministério? Eu tiro os olhos do povo e coloco os olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Não importa se tem pouca gente ou muita gente, porque se Deus quiser usar alguém, uma pessoa, ela vai ser um instrumento de bênção naquele culto, para suprir as necessidades do corpo de Cristo. Eu falei, irmão, a gente tem que ter essa fé. Então, não roube mais a minha fé, não tente mais roubar. Não, pastor, mas eu não fiz por mal. Você acha que Pedro, ele fez por mal? Quando Jesus olhou para a cara dele e falou, Satanás, arreda-te. Ele falou, o que, Jesus? O senhor me chamou de Satanás? Eu sou Pedro, Pedrão, trovão. Era Pedro, mas Pedro foi usado. Olha para quem está perto de você, de cuidado para não ser usado.
Sabe quando o diabo, ele usa a gente? Quando a gente descuida, quando a gente marca bobeira, ele usa. Você pode, quando a mulher der uma pisada na bola, você vai lembrar ela, vai dizer assim, deu bobeira, amor. Ela já vai se ligar que o diabo está usando. Quando o marido pisar na bola, você vai dizer, deu bobeira, amor. Ele já vai entender que o inimigo está usando. E assim vai, com quem você convive, deu bobeira. O inimigo usa mesmo, deu bobeira, o diabo usa. Está lá sem pensar nada. Oficina desocupada, cabeça desocupada é oficina do diabo. Daqui a pouco começa a pensar coisa que não pode pensar. Davi, em vez de ir para a guerra, dormiu até tarde. Aí ele foi para um lugar do palácio, que dava para ver as mulheres tomando banho. Opa! Ele olhou e viu lá a Betseba, bonitona. Ele falou, nossa, que avião. Chamou o serviço, ele falou, porque a mulher lá, eu quero conversar com ela, chama ela lá. E começou a flertar com ela, até que ela cedeu e começaram a ter um envolvimento. A mulher engravidou, ele matou Urias, o marido dela, por conta disso. Falou para ele, você ganhou folga, o rei te deu folga. E o exército lutando. Embriagou o capitão. Aí Davi naquele dia ficou tranquilo, vai dizer que o filho é dele, porque dormiu com a mulher dele. Quando olha o camarada dormindo lá na calçada, não entrou para dormir com a Betseba. Ele falou, não tem jeito, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou botar esse cara na linha de frente. E ele morreu na guerra. Eu não sei se vocês sabem, mas esse filho não vingou, esse filho morreu. Ele pecou, ele adulterou, ele cometeu homicídio, o sangue nunca saiu da mão dele, ele foi perdoado. Mas ele experimentou o reinado todo dele, a consequência do pecado. Fala para mim, Davi não podia ter evitado? Qual o lugar do rei, junto com o exército? Tinha que ter alguém lá, vamos rei, vamos. Não, em mim ninguém manda, eu sou rei. Vai sim. Você precisa compreender isso, vou falar já sobre alguém que pode ser bênção sobre a sua vida. Mas não, eu sou o rei soberano, eu mando em tudo e em todos, eu faço o que eu quero, olha no que deu. Olha no que é que deu. Um grande homem de Deus, Billy Graham, ele tinha um empregado, que na reunião da manhã, antes de começar o trabalho, ia no ouvido dele e cochichava alguma coisa. Nunca ninguém soube o que aquele homem falava, porque era segredo absoluto. Só depois deste homem morrer, Billy Graham, o maior evangelista que nós já vimos, recebido como chefe de estado em todo lugar que ia, respeitadíssimo. Imagina, reunião da manhã, entra lá esse cara, vai no ouvido do Billy Graham e fala alguma coisa. Ninguém sabia o que era. Sabe o que ele falava? Você é um lixo. Pensou ganhar para falar isso no ouvido de alguém? Você é um lixo. Por quê? Todo dia ele tinha que lembrar quem ele era. Sabe o que o apóstolo Paulo falava? Miserável homem que sou. A gente precisa saber que veio do pó. E se a gente vacilar, a gente vai servir ao diabo, vai agradar ao diabo, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo tendo carinha de crente, pirote de crente, cabelinho de crente, roupinha de crente. Aleluia, glória a Deus, amém. Mas só Deus sabe o que está dentro de nós. Alguém foi ignorante com você, te xingou, te provocou. Você tem que pensar assim, lembra? Que identidade a gente estabelece todos os dias. Eu vou trabalhar isso todos os dias. Então todo dia tem alguém que vai fazer isso com você, Alguém vai ser ignorante com você. Alguém vai te xingar, alguém vai te provocar, e você vai pensar assim, em meu lugar o que faria Jesus? Em meu lugar, o que faria Jesus?
Aí Provérbios 26:4 diz: não respondas ao tolo segundo a sua estontícia, para que também não te faças semelhante a ele. Não responda. E aquilo não pode mexer com o seu psique, com você. Amém? Não fuja nem critique estas pessoas. Muitas vezes Deus está usando pessoas e coisas para te levar a fazer o que é certo. Então quem está usando aquela pessoa muitas vezes não é nem o diabo, é Deus, para levar a gente a fazer o que é certo. Alguém está falando mal de você e você descobre, você fica sabendo mentiras terríveis, tentando tocar na tua honra. Aí você vai pensar: em meu lugar, o que faria Jesus? Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não fuja nem critique estas pessoas. Muitas vezes Deus está usando pessoas e coisas para te levar a fazer aquilo que é certo. Você pensa que é o diabo que está usando, mas quem está usando é Deus, porque tem que forjar em você uma nova identidade. Pois a pessoa ora e fala: Deus, eu quero que o Senhor me dê paciência. Sabe o que vai acontecer? Deus diz: é paciência que você quer? Então vou enervar você agora. Vou liberar aí uns capeta do inferno para provocar você, porque você precisa aprender a ter paciência. E paciência você acha que é gerado num ambiente tranquilo? Não, é num ambiente desses daqui, onde a gente vai passar por todo tipo de situação. Ai, Deus, me ajuda na minha fé. Pois é, tua fé vai ser provocada. Aquela porta pode ser fechada. Deus pode fechar a torneira. Enfim, mas Deus está trabalhando, Ele está no controle. E você vai ver Deus abençoando sua vida. Você de repente está com dificuldades financeiras. Diga amém. Me ajuda, Jesus. Contas atrasadas, sendo humilhado pela família. Humilhado pela família. A mulher não fala para o marido, mas fala para os outros, né? Fala: meu marido é um vagabundo, não quer trabalhar, não quer nada com nada. Olha o que o diabo faz. O diabo vai usar as pessoas mais próximas de você para te ferir. Sabia? Por quê? Porque dói mais. Então você está em dificuldades financeiras, contas atrasadas, sendo humilhado pela família, parentes. Parente é usado, não é, gente? Parente sempre tem que falar o que não tem que falar, se meter onde não tem que se meter. Aí a gente tem que ser muito crente. O diabo vai usar então família, parentes, cobradores. Aí você vai pensar: em meu lugar, o que faria Jesus? Olha esse versículo que eu quero deixar para vocês. Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Olha que lindo. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém? Diga: eu tenho promessa sobre a minha vida. Agora, não fuja nem critique estas pessoas. Muitas vezes Deus está usando estas pessoas e estas coisas para te levar a fazer o que é certo. Deus, muitas vezes você pensa que é o diabo, mas não é. É Deus te levando para viver o que é certo. Pessoas erradas vão te elogiar. Pessoas erradas vão passar a mão na sua cabeça, vão passar pano, quando você estiver nos seus erros, vão te apoiar na sua deformidade, mas não vão curar você. Agora, quem tem uma nova identidade em Cristo Jesus, ele vive para Deus, ele tem algumas marcas de obediência, e pode ser também marcas de fraqueza, ou marcas de derrota espiritual. São 10, gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, é comprometido com o reino de Deus. Então essa é uma marca, a marca da obediência. Por que você está aqui? Porque você sabe que a bênção começa com a obediência. Deus te trouxe para cá, Ele quer falar com você.
Ele quer tratar contigo. Então, quando você é comprometido com Deus, você vai fazer estas coisas todas que eu vou agora compartilhar. Você ora e lê a Bíblia todos os dias. Diga, ora e lê a Bíblia todos os dias. Esta é a marca da obediência. Quer ver a marca da desobediência? Eu vou ver agora se você é obediente ou se você é desobediente. Não lê a Bíblia e não ora todos os dias. É a marca da desobediência. Porque eu sei que eu preciso, é uma questão de vida ou morte. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso incluir a Bíblia na minha vida todos os dias. Olha a marca da obediência. Entende o poder do jejum semanal. Pelo menos uma vez por semana eu preciso jejuar. Agora a marca da desobediência, não jejua. A marca da obediência, dizima e oferta por revelação. Não é por crise financeira, não é por necessidade, nem por tristeza, é por revelação. O Espírito me revelou, eu cuido da casa de Deus. E quando eu cuido da casa de Deus, Deus cuida da minha casa, da minha vida, da minha família. Agora a marca da desobediência qual é? Não sou dizimista, não sou ofertante. Pastor, eu não dizimo, só oferto. Está errado, você precisa dizimar e ofertar. Olha o que diz, eu só vou ler, não precisa colocar. Em Malaquias capítulo 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então nós precisamos colocar o altar da nossa vida em ordem, para viver a prosperidade total, plena, absoluta, completa de Deus na nossa vida, amém? A marca da desobediência, qual é? Não dizimo e não oferto. Agora, 6, ou melhor 5, serve o corpo de Cristo, tanto no ministério, como num departamento, é servo de Jesus Cristo. Aquele que não serve, não serve. 6, cuida das viúvas, doentes, pobres e abandonados. É o nosso ministério, amados. Nós precisamos cuidar daqueles que querem ser cuidados. Tem uns que estão passando pelo deserto, pelo estreito, pelo aperto, mas não quer ser cuidado. Quando a pessoa quer ser cuidada, Deus vai tirar ela daquela situação em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Agora, a marca da desobediência, não cuida das viúvas, não cuida dos doentes, não cuida dos pobres e não cuida dos abandonados. Nós temos um ministério muito forte na nossa igreja de ação social. A gente faz um trabalho de triagem e a gente pode direcionar você. Pastor, eu quero cuidar de uma viúva, eu quero visitá-la, eu quero estar orando por ela, eu quero visitar um doente, eu quero ir lá, ungí-lo, eu quero levar ceia. Olha que ministério lindo. Quero levar uma cesta básica. Então, o sinal da desobediência é não cuidar. 7, é frequente nos cultos e nas células. As células vão voltar, diga amém. Graças a Deus, eu quero muito, diga aí, empolgado, eu quero muito. Ali eu vi, ó, Jesus está ali sentado no último lugar. Olha só que bênção. É assim que a gente tem que ser, amado. Vamos de novo? Ó, vamos começar do zero de novo, tá bom? É frequente nos cultos e nas células. As células vão voltar. Quem quer que a célula volte? Diga aí, eu quero muito. Essa espontaneidade de vocês, misericórdia. Então, por exemplo, hoje é dia de ceia. Crente, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro, membro do corpo de Cristo, daquela igreja, não pode faltar na ceia. Diga aí, que bom que você veio. Essa é a marca da obediência. Porque muitas vezes, olha só, a nossa marca é de desobediência, porque a gente não entende a importância disso. Olha só, 8,
evangeliza com amor. Você prega o evangelho de Jesus com amor. 9, tem alguém para cuidar de você nesse caminho de fé. Isso é muito importante. Alguém que vai te ouvir, mas muitas vezes vai discordar de você. Alguém que vai te apoiar, mas vai te cobrar. Alguém que vai te amar, mas vai te repreender duramente quando for necessário. E o último, 10, compreende o valor da igreja que pertence, do pastor e da liderança que Deus lhe deu. Então essa é a marca da obediência. A marca da desobediência, a pessoa ela não entende, não dá valor, nem à igreja, nem ao pastor, nem à liderança. E sem uma identidade espiritual, você é um cristão teórico e um ateu prático. Não passa de um religioso. Vamos fazer uma declaração de fé? Aí você vai dizer bem forte aí no seu lugar. Aqui não desfazemos da igreja de Cristo. Sabemos da limitação e fraqueza dos irmãos. Perdoamos sempre e andamos em amor. Tratamos com honra, admiração, estima, respeito, consideração os nossos pastores e líderes. Temos alegria em ser esta família que somos. Aplauda Jesus. Amados, agora nós vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta. Você vai separar a tua oferta alçada. Dia 10 é dia de pagarmos os maiores compromissos que temos neste ministério. Eu confesso a vocês que tem sido assim um grande desafio, mas Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado irmãos com sensibilidade no coração para poder cuidar deste ministério. Esta igreja só está de portas abertas por conta do amor que Deus tem colocado no coração de alguns irmãos e de algumas irmãs. Eu gostaria que você separasse o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Peça um envelope. Coloca diante de Deus algo que te custa, algo especial, algo que é importante para você. Não saia daqui hoje do mesmo jeito que você entrou. A palavra de Deus diz que quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Esta oferta pode abrir uma porta para você por esses dias. Esta oferta, ela pode gerar a sua independência financeira. Esta oferta, ela pode abrir uma porta que até agora você quis que fosse aberta, mas ela não se abriu. Esta oferta, ela pode ser a oferta da tua empresa, do teu negócio próprio, do teu comércio, do teu negócio. Esta oferta pode ser a oferta da sua venda. Aí você diz, não, quando eu vender, eu quero entregar a Deus meu dízimo e minha oferta. Mas é pela fé que fazemos. Muitas vezes você vai fazer antes de vender. Você vai crer no milagre e na bênção do Senhor. Então, esta oferta, ela pode tirar você das contas. Pode tirar você da inadimplência. Pode tirar você das dívidas. Esta oferta, ela pode mudar a tua realidade financeira. Esta oferta, ela pode trazer a tua promoção. Ela pode trazer o teu aumento de salário. Ela pode mudar a tua realidade dentro daquela empresa, dentro daquela firma, dentro daquela indústria, dentro daquele escritório, dentro daquele comércio. Eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida, mas eu sei que o plano de Deus é divino. Eu sei que Deus, Ele quer mudar a nossa realidade. E se a gente fizer a nossa parte e fazer bem feita, pode ter certeza absoluta que o Senhor vai nos abençoar. Mas nós não fazemos, somente porque queremos algo em troca. Não podemos fazer barganha com Deus. O que tem que te motivar é o teu amor, reconhecimento, gratidão, fé, temor e adoração. É claro que existe uma devolutiva. Nós aprendemos na Bíblia que existe uma lei chamada lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, vamos colher.
E a Bíblia diz que vamos colher em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O nosso Pix está em tela. O nosso Pix é o CNPJ da Igreja da Fé Cristã, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Você pode fazer o seu Pix hoje, ou até o dia 10, que é o dia de pagarmos as contas da nossa igreja. Nós estamos aqui há mais de 8 anos, e Deus tem nos sustentado, Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado. E se você ainda não é dizimista e não é ofertante, você não sabe o que está perdendo, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é infinitamente maior, maior do que aquilo que você pede, maior do que aquilo que você sonha. Quando você entregar o teu dízimo e a tua oferta, fica aqui na frente que a gente vai ungir vocês. Você que já está com o teu dízimo, com a tua oferta, com a tua semente, venha e fica aqui na frente que a gente vai ungir vocês e nós vamos orar pela vida de vocês, em nome de Jesus, amém? As maquininhas estão aí, levanta as maquininhas para eu ver com quem está. Quem está com a maquininha aí? A Fábia e a Renata, está ali. Aí você quer a maquininha, é só chamar, nós vamos levar a maquininha até você, tá bom? Se não fez o seu Pix hoje, faça durante a semana, faça a transferência, o depósito bancário. Em nome de Jesus, vamos cuidar da casa de Deus. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seus, pois Ele disse: me amei, arrebatar eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei. Todo meu coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei, eu te amarei. Voltemos, vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seus, pois Ele disse: me amei. Sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei. Coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei.
Se você não receber a unção, pode falar com a Michele ali, a Michele vai ungir. Vocês podem se aproximar do altar. Existe uma simbologia quando a gente faz isso, quando você se aproxima do altar. Nada de místico, mas um ato profético de fé. Eu gostaria que você levantasse a tua mão direita. Quem está na igreja, eu gostaria que ficasse de pé também. Pai, neste momento, se você não trouxe a sua oferta hoje, vai trazer durante a semana, você pode vir aqui, venha receber a unção, venha receber a oração, receba aí no seu lugar, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero destruir agora, pela fé, no reino espiritual, em nome de Jesus, tudo aquilo que é malignidade, tudo aquilo que é do diabo, tudo aquilo que é destruição, tudo aquilo que é assolação, tudo aquilo, Senhor, que é maligno, cai por terra em nome de Jesus. Eu coloco, Senhor, diante de Ti a vida de cada um destes irmãos. Eu coloco, Senhor, diante de Ti a vida de cada uma destas irmãs. E eu abençoo agora, Pai, cada um deles. Em nome de Jesus, muda a sorte destas pessoas. Quebra, Senhor, tudo aquilo que é maligno. Tudo aquilo, Senhor, que foi arquitetado no inferno contra esta vida, que caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que é pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, crise financeira, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para esta pessoa que não tem dormido. Olha para esta pessoa que está desesperada, angustiada no seu coração, por conta das contas, das dívidas, porque não sabe mais onde vai tirar dinheiro, da onde vai tirar dinheiro, se perdeu, Senhor, nas contas. Olha para esta pessoa que precisa ser iluminada no seu entendimento, esta pessoa que precisa ser abençoada. Capacita, Senhor, para ela fazer um bom negócio, fazer uma boa venda, uma boa transação. Olha para esta pessoa, para ela fazer a melhor venda da sua vida. Olha para esta pessoa que tem a sua empresa, que tem o seu empreendimento, o seu comércio, o seu negócio. Esta pessoa que é profissional liberal, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este trabalhador que aqui está, esta pessoa que está orando por uma porta aberta, por um emprego, que está pedindo, Senhor, por um milagre. Somente o Senhor tem como ajudá-la e o que fazer. Em nome de Jesus, que caia por terra toda malignidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem é que estava com problema no fígado? Não veio hoje, né? Fecha os olhos. Esse homem está morando na rua. Você reclama da vida, mas você ainda tem casa para morar. Você não tem que comer quando sobra e dão para você resto de uma marmita. Senhor, tira esse homem do vício, da bebida. Tira esse homem, Senhor, do vício. Muda a vida dele, demônio do inferno que está agindo na vida dele, trazendo toda sorte de malignidade. Você não tem poder de ficar aí. Você tem que sair da vida dele. Você tem que bater em retirada. Em nome de Jesus, eu te ordeno, todo mal, sai da vida dele agora. Em nome de Jesus, sai da vida dele agora. Em nome de Jesus, eu creio no teu milagre, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca, cura, sara e liberta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vi um com tendinite aí, venha cá, irmão que está com tendinite, rapidinho, vem cá, vem cá, vem cá. Oi? Mas está curado, diga eu estou curado. Isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar, ser curado, ser sarado, ser liberto, em nome de Jesus. Toda tendinite, vai embora para não voltar mais, em nome de Jesus. Estava doendo muito? Tira para mim e diz para mim aonde é que dói. Mexe a tua mão, em
Em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Mexe, por favor. Dói? Toca, Espírito Santo. Dói? Dói? Não. Dói? Não. Dói? Não. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos orar agora, né? Nós oramos já, né? Deus abençoe. Vamos cear agora. Volta para o seu lugar, vamos cear. Os elementos já podem entrar, tá? Quando o pessoal se assentar. E além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala-me tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Quem já pegou pode ficar em pé, tá? Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé diante do Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Neste momento, ó Deus, apresentamos a Ti os elementos, o vinho, o fruto da vide, o suco de uva. Nós apresentamos a Ti estes elementos, crendo na Tua graça, crendo na Tua misericórdia, na Tua bondade e no Teu amor. Nós renovamos a nossa aliança contigo neste momento. Senhor, que haja cura em nosso meio, que haja libertação em nosso meio, que haja prosperidade em nosso meio, que haja paz em nosso meio, que haja salvação em nosso meio, que o Teu propósito se cumpra no meio da Tua igreja. A nossa vida é Tua, nossa vida Te pertence, somos Teus, é por isso que aqui estamos, nos entregamos totalmente a Ti. Amém. Diga amém. Diz a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode beber do cálice. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Queridos, nós vamos ter o Acampa Dentro no carnaval aqui na nossa igreja. Eu gostaria que os pais dos nossos adolescentes pudessem encaminhá-los para que eles pudessem fazer parte deste trabalho. Nós vamos estar à disposição para dar maiores informações. E nós temos um espaço ali fora, onde você pode ser orientado e tirar foto lá no banner, para a gente poder postar, para a gente começar a fazer a divulgação do nosso Acampa. Vai ser uma grande bênção, amém? E nós vamos estar aqui cuidando dos seus filhos, ensinando os princípios do reino, e vai ser assim, muito gostoso. Nós temos experiência em trabalhar com os nossos adolescentes, os jovens vão estar servindo, vai ser maravilhoso, vai ser muito lindo, amém? Vamos levantar as mãos e diga assim comigo: eu creio, Senhor, que a tua graça bendita é sobre a minha vida. Vou debaixo da tua bênção e vou ter uma semana de vitória, de conquista, de restituição. Que o teu propósito se cumpra na minha vida e que todo mal seja desviado da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, da minha igreja, dos meus caminhos. Em nome de Jesus, quero viver uma nova identidade em Cristo. Senhor, abençoamos os pedidos de oração e cada projeto de vida que aqui está. Em nome de Jesus, amo vocês, orem por mim, estarei orando por vocês. Vão na paz.